caro Luís Fazenda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Sejam muito bem-vindos à série de entrevistas da Soleil TV aos candidatos à Câmara Municipal de Sintra, agora com Luís Fazenda, candidato à Câmara pelo Bloco de Esquerda. Luís, na apresentação da sua candidatura, apelou ao voto de quem se preocupa com a emergência social, com a defesa do serviço público. Isto é sinal que o Executivo de Ceará descurou um pouco esta questão? A crise social aprofundou-se em todo o Conselho, tal como no país, e a Câmara nunca teve uma agenda social, o Estado social no Conselho de Sintra como uma prioridade. Daí a existência que vários candidatos, entre os quais eu, tenho vindo a fazer nesse assunto. Porque, na verdade, a Câmara não pode ser neutra e entender que as pessoas que estão em risco de perder a sua habitação, ou por efeito da lei das rendas, ou por efeito de hipotecas que não são resolvidas com a banca, possam perder a casa sem que a Câmara tenha qualquer atitude. Nós entendemos que isso não deve ser assim. A Câmara deve tomar partido, deve mediar esse conflito, deve dar apoio jurídico, deve dar algumas condições na negociação à parte mais fraca aqui, que são as pessoas que precisam da sua própria habitação. Mas entendamos, não há apoio domiciliário digno ainda dessa dimensão no Conselho de Sintra, e o pouco que há resulta de iniciativas as misericórdias também, sociais, muitas vezes é que fazem esse tipo de trabalho. Mas o espaço que é abrangido, o número de idosos é relativamente baixo, e não pode ser, nós temos que ir muito mais longe nisso. Equipamentos sociais vários, apoio à infância, à juventude, tudo isso são prioridades de entreajuda social, de cooperação entre municípios que não estão a ser desenvolvidas atualmente na Câmara Municipal. E, portanto, então, para si, a Câmara devia ter programas, têm que ser criados programas específicos com apoio camarário e a parceria com associações. E com a participação da sociedade civil, com certeza, e também com uma reivindicação diferente da autarquia de Sintra em relação à administração central, mas temos que encontrar uma emergência social que possa ser um serviço público multifacetado e que tenha capacidade de dar acessibilidade a vários estratos da nossa população para apoios, para ajudas que atualmente não têm e que dificultam extraordinariamente a sua vida, a começar pelo direito à habitação e a continuar numa série de outros direitos constitucionalmente protegidos e que não estão acautelados. Mas, como a Câmara Municipal tem uma grande dívida, será que esse tipo de ideias é execuível? Será que há orçamento para isso? Tendo em conta que também existem cada vez mais pessoas numa situação de risco e a passar o limiar da pobreza? A Câmara tem a capacidade de solver os seus compromissos. Em relação à gestão financeira da Câmara, seguramente nos próximos anos haverá que fazer algumas operações para manter a sua capacidade de equilíbrio. Contudo, a Câmara tem possibilidades. Mais inúmeras estruturas na sociedade civil têm essa faculdade de poderem desenvolver programas. Estes programas, do ponto de vista social, são verbas relativamente pequenas. Até podem ser apoiados por verbas da União Europeia? Seguramente, vários municípios o têm feito, a Administração Central, iniciativas particulares têm esse tipo de apoios. Estas verbas, no contexto do orçamento municipal, são relativamente pequenas. E, no entanto, elas são de uma importância enorme para apoiar as pessoas que carecem de apoios e carecem, sobretudo, de uma Câmara que lhes diga qualquer coisa. Tenho a ideia do contrato social a nível local que seja cumprido. A defesa dos direitos sociais. Sintra tem que ser a Sintra dos direitos e da solidariedade social. E essa é a nossa mensagem fundamental nesta campanha. Não mais uma Câmara distante, neutra, que pouco se preocupa com a situação social das pessoas que vivem nas cidades, nas vilas e nas aldeias do concelho. O Luís também afirmou que pretende rever o PDM, de maneira a que os cidadãos fiquem defendidos da especulação imobiliária e também da anarquia de mercado, mas será que com a crise que temos vindo a viver já há alguns anos, essa questão não cai um pouco por terra? Ou seja, a crise não acaba por matar essa especulação também ligada à loucura do cimento, que entretanto foi desaparecendo?
a inflação do betão parou devido à crise. Em todo caso, nós não nos podemos fiar, porque o PDM anterior, que não está ainda revisto, é aliás uma das promessas do Presidente da Câmara cessante e em 3 mandatos não a conseguiu cumprir. Mas é exatamente nesta altura que nós devemos prevenir o futuro, porque as crises não são eternas e de hoje à amanhã nós podemos ter outra vez um assomo de betão no Conselho. Ora, nós queremos, na realidade, reorganizar o espaço urbano, requalificá-lo. Uma política preventiva, então. Sim, e nós não queremos que haja uma diminuição da atividade económica no Conselho, queremos é que ela se centralize na reabilitação urbana, em particular na reabilitação urbana e no grande corredor urbano que tem Sintra. Não em expandir mais o limite do edificado, mas em requalificar, reabilitar, desenvolver do ponto de vista... Haver equipamentos sociais, coletivos, os mais diversos, que aliás são outra raridade no Conselho e que nós queremos ajudar a promover, até para melhorar a qualidade de vida das pessoas. O Luís também fala em requalificar a oferta de saúde, toca também na questão de recuperar a ideia de construir, aquela ideia de construir o Hospital de Sintra, mas será que essa ideia neste momento é viável ou se até tem importância, na medida em que foi construído há pouco tempo o novo Hospital de Cascais, que também já cobre uma parte do Concelho, juntamente com a Amadora Sintra? O Hospital de Sintra parece uma espécie de Dom Sebastião que há de chegar um dia. E nessa medida nós nunca abandonamos essa perspectiva. Não faz, aliás, sentido que o segundo concelho do país, e isso mede-se pela densidade populacional, esteja atado a uma circunstância em que as pessoas, do ponto de vista de tratamento hospitalar, estão a ser encaminhadas para fora do próprio concelho. Agora, nós também não temos uma visão autocentrada em Sintra. Agora, que há necessidade de haver um hospital no concelho de Sintra, há. E isso não invalida o que quer que seja protocolado entre Sintra e Cascais, Fernando da Fonseca, etc. Mas essa necessidade reflete-se em quê? É para as pessoas, por exemplo, mais idosas terem um acesso mais próximo? Com certeza. Nesse sentido. Como sabe, há saturação das ofertas atualmente existentes. Elas estão absolutamente saturadas. E, portanto, isso ajuda do ponto de vista, porque compensa a criação de uma unidade nova, com possibilidade de preenchimento de camas que atualmente não estão disponíveis. E isso ajuda a obviar as listas de espera e uma série de outras dificuldades que os nossos concidadãos e concidadãs têm sentido. Agora, repare que a oferta de saúde não é apenas a unidade hospitalar. Tem também a nível dos centros de saúde. Houve alguma melhoria, mas é absolutamente insuficiente em equipamentos, em instalações e até na malha abrangida. Portanto, a área da saúde, não dependendo diretamente da Câmara Municipal, é um centro de interesse da Câmara Municipal. E é um centro em que tem que haver uma exigência muito grande da parte da autarquia em relação ao Ministério da Saúde e, em geral, à Administração Central. Que tem cortado cada vez mais nesse aspecto, certo, e que isso é um entrave. Portanto, se calhar aí as câmaras têm que ter um papel mais interventivo e disponibilizar orçamento para isso. Mas em Sintra tem-se que dizer ao Paulo Macedo que não há medo, não é? Da rima e é eficaz desse ponto de vista. Não. Sintra tem que ter a capacidade de se poder prover de serviços públicos essenciais na área da saúde, em toda a malha articular que ela envolve, e não estar dependente das circunstâncias fragmentárias no próprio Concelho de Sintra ou em concelhos vizinhos. Essa circunstância não tem fundamento e deve ser evitada para o futuro. Portanto, nós estamos já a apostar numa circunstância... Até porque, na realidade, essas unidades hospitalares estão fora do Concelho. Sim, mas quer dizer, nós não temos aqui também uma geografia estrita. O problema é que elas também não conseguem, neste momento, garantir a necessária satisfação dos interesses dos municípios de Sintra. Portanto, como se sabe, houve aqui a tentativa de avançar com outro tipo de hospitais, etc.
Nós mantemos essa perspectiva. Até porque o Hospital de Cascais é uma parceria público-privada. Sim, esse que modelo de é financiamento, importante, como se sabe, o Bloco de Esquerda rejeitou totalmente, e também não será sob esse modelo de financiamento que seguramente será edificado o futuro Hospital de Sintra, do qual não nos armamos. Então, para si, Sintra e os sintrenses precisam fundamentalmente disso, ou seja, de uma requalificação do serviço de saúde. Para si, o que é mais urgente? Ou seja, quando for eleito, qual é que é a primeira decisão que toma? Qual é que é a primeira coisa que vai pensar? Dentre todos os problemas, do leque de problemas e de situações que quer acolher, não é? E dar resposta, para si, o que é mais importante? O que é mais urgente? Eu repito, tenho dito abundantemente, a primeira coisa que vou fazer é saber quem é que está a perder uma casa e a sua habitação no concelho de Sintra. Quem é que está a perder casas? Porque há milhares de pessoas que estão a perder as suas habitações. Essa é a primeiríssima coisa. Saber como estão essas situações, saber como essas pessoas podem ser ajudadas, porque nós vamos recebendo ao longo da campanha, eu e outros candidatos do Bloco de Esquerda, muitas informações nessa direção. Este é um verdadeiro drama social. Pessoas até da classe média que perderam os empregos e estão a fazer... O elevador está a descer. Que tinham créditos bancários e que neste momento estão numa situação de aflição. Para além daqueles muitos que já emigraram, exatamente porque não há uma ação enérgica da parte do município e de outros poderes públicos. Portanto, se me pergunta, e eu repito, a primeira coisa que vou fazer na Câmara Municipal, como vereador que creio que temos todas as possibilidades para obter essa eleição, é exatamente apresentar uma proposta no sentido de um levantamento de todas as situações em que as pessoas estão numa situação de aflição e que podem estar à beira de perder a sua habitação. Então, Depois vamos passar às outras coisas, aliás, já hoje aqui enunciadas, que têm a ver com apoios sociais diversos, que têm a ver com a requalificação urbana, a limitação do betão, uma verdadeira revisão do PDM, equipamentos culturais, o apoio ao associativismo. Repare que os principais clubes do concelho de Sintra estão todos pelas ruas da amargura do ponto de vista de apoios públicos. Sim, até pela falta do orçamento, não é? Portanto, os cortes. E a nível também económico, e a nível de empresas, qual é que é a sua postura, a sua visão para isso? Até porque o Concelho de Sintra, e isto é transversal ao resto do país, tem vindo a perder empresas por fruto das falências e por aí fora. Qual é que é a sua visão para isto, a nível económico? A visão que o Bloco de Esquerda tem tido é, em primeiro lugar, de apoio às micro, pequenas e médias empresas. E apoio como, especificamente? Apoio especificamente no seguinte: não só na ajuda à criação da empresa própria, e a Câmara Municipal, do ponto de vista logístico, pode fazer imenso por isso, mas também, posso dizer, já assumi essa proposta junto da Associação Empresarial, que o SEMAS tem condições, numa altura de crise tão aguda como esta, para, em relação a novas empresas, ou empresas que tenham comprovadamente mercado, mas estão com dificuldades, obter baixas de preço da água, conseguir períodos de carência para novas iniciativas. É toda uma área a explorar. Muitas das pequenas e médias empresas aqui têm uma elevadíssima fatura de água. E isso já tem a ver com a Câmara de Sintra. E, portanto, e diretamente com a empresa que gera, que a Câmara tutela. Ora, isso é uma possibilidade, uma faculdade que a Câmara pode ter. Não pode fazê-lo eternamente, mas pode fazê-lo num período de crise. Jogar em contraciclo, é para isso que servem os poderes públicos. Porque neste caso, o poder local está mais próximo das populações. Eu tenho observado candidatos em campanha que uns prometem um aeroporto, outros prometem não sei o quê, só mega projetos, mega empresas. O Bloco de Esquerda tem tido uma atitude que não é hostil a isso, pelo contrário, abrir o Conselho, a marca Sintra, tudo que possa instalar-se no Conselho, que tenha normas adquiridas do ponto de vista ambiental e das suas condições sociais, com certeza. Agora, nós tememos que isso é um bocado como a história da Casa das Seleções, não é? Passa a campanha, lá foi a casa e lá foram as seleções, não é? Os megaprojetos, os aeroportos low cost, e isto e mais aquilo. Mas agora, na verdade, o que é preciso é ajudar as empresas que cá estão e que criam trabalho, têm postos de trabalho. E essas, por exemplo, como a Neolux, que eu visitei ontem, como a Sopra Tudo, que eu visitei ontem, que estão todas em risco de fechar, e outras mais no Conselho. Essas sim é que precisam de ser imediatamente ajudadas. Mas não seja para que a autarquia de Sintra
consiga fazer alguma pressão junto do Ministério da Economia, junto de poderes públicos. Todas essas empresas, quando se fala com os seus responsáveis, têm problemas com a administração central, ou com as finanças, ou com a economia, ou, a burocracia de ou com Portugal. esta repartição, ou com aquela. Aí encontram-se, a não ser as suas próprias associações, encontram-se em geral largamente indefesas perante a administração central. Ora, aqui é que a Câmara pode ter um papel, realmente coadjuvar essas iniciativas, essas empresas, de maneira a manter uma malha de postos de trabalho, a manter uma quadrícula de emprego, que é absolutamente essencial no Conselho. Mas será que, como a Câmara também tem uma dívida, será que esse tipo de ideias é execuível no sentido, por exemplo, ainda há pouco falou na questão de a primeira coisa que faz é ver quem precisa de casa. Nós estamos num momento de crise e há cada vez mais pessoas que caem numa situação de emergência social. O Conselho, nós temos infraestruturas para acolher tanta gente? O que é que se faz? Vai-se construir um bairro social? Eu não sou defensor do endividamento da Câmara. E também não queria dar uma ideia benigna das circunstâncias. Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte: o município de Sintra, do ponto de vista financeiro, não está abrangido por muitas das restrições que estão muitos outros municípios do país. E uma gestão responsável da sua área financeira pode permitir uma estratégia mais a longo prazo e pode permitir um conjunto de despesas sociais, limitadas é certo, mas um conjunto de despesas sociais que façam a diferença e que permitam apoiar aqueles que são mais frágeis. Sim, porque atualmente o tipo de apoio que é prestado é bastante diminuto. É prestado então tem que haver um limiar de sustentabilidade, não é? Vai-se até onde se pode. Mas esse limiar até está já legalmente estabelecido. Quais são os limites de gestão financeira que os municípios podem ter. E, portanto, apesar de muitas vezes serem ultrapassados, não é? A nossa candidatura não se propõe a ultrapassar isso, propõe-se reorientar algum tipo de despesas e propõe-se afetar meios que atualmente têm alguma disponibilidade. Porque, por exemplo, o SEMAS tem necessidades de investimento a longo prazo, mas tem algumas condições para amortecer dificuldades do ponto de vista das pequenas e médias empresas. Como falou da nível da fatura de água. E de outros modos, há formas de apoiar até aquilo que hoje se chama tão frequentemente a incubação de empresas pessoais, centro informático, formação, tudo isso. Do ponto de vista da formação, do ponto de vista até da inscrição fiscal, imensa gente tem dificuldade. Ora, o que é que estamos a ver? Estamos a ver imigração, gente a sair do Conselho. Gente que era de cá, gente que não era de cá e veio para cá e que está a ir embora. Aliás, isto é muito visível nas visitas que faço às escolas do Conselho. É perceber que perdem alunos porque gente de fora veio e já se foi. E gente que era de cá também está a ir embora. Sim, há cada vez mais gente aqui a sair, os próprios imigrantes, e Sintra é um concelho que sempre está a ir embora. Imigrantes. Portanto, está a ir embora. Não é essa a solução para o Concelho. A solução para o Concelho, não exorbitando as competências da Câmara de Sintra, não prometendo coisas que a Câmara de Sintra não pode fazer, até pelas suas competências juridicamente definidas, no entanto, com uma outra política que nós chamamos de virar à esquerda, é esse o balanço necessário para outro tipo de ligação aos municípios, para outra preocupação com as pessoas, com a sua habitação, com o seu emprego, com os serviços públicos essenciais. Luís, se ganhar as eleições no próximo dia 29 de setembro, isto para finalizar também a entrevista, aceitaria ter um programa nos canais Sintra Online, um programa a formatar e a combinar, onde os municípios lhe poderão colocar perguntas, ou mesmo não coloquem, onde o Luís pudesse falar das suas medidas e das suas ideias e daquilo que, neste caso, iria fazer? Aceitaria um desafio desses? Com certeza, serei sempre um vereador de proximidade. Até porque a política é feita para as pessoas. Não, a cidadania, o Bloco de Esquerda é um partido que traz essa mensagem e ela não é fictícia, ela é real. Coaduna-se com tudo aquilo que nós temos como essencial no nosso comportamento político. Proximidade com as pessoas, falar com as pessoas, defender os seus interesses, verificar a melhor forma de alterar a vida. A vida não é para os mercados, a vida tem que ser para as pessoas. De modo a que não sejam esmagadas por tudo que está por cima, todas as condicionantes, e também pelo poder económico, é nesse sentido. Sim, com certeza.
E, neste sentido, como é que encara o futuro da comunicação social em Portugal? Ou seja, por exemplo, este tipo de iniciativas como televisões online, acha que o futuro passa por aqui, Sim, em detrimento dos... Sim, aliás, já não é preciso vaticinar, porque a leitura todos os dados estatísticos tem mostrado o crescimento, quer dos canais de cabo, quer de tudo aquilo que tem a ver com as televisões na internet. Portanto, cada vez até mais, uma tendência global. Cada vez mais as estações generalistas estão a perder, não é? Estão a perder não só pela escolha e pela seleção pessoal, isso é uma liberdade acrescida que as pessoas vão tendo para fazer, para escolher o que querem ver, e para estarem menos dependentes das grelhas das estações generalistas, como também, ao mesmo tempo, as próprias estações generalistas, por culpa própria, têm vindo a perder telespectadores, porque elas têm vindo a são retrair cada vez mais iguais umas às outras e, portanto, Sim. os modelos de programação E também são invariavelmente os mesmos. tem a ver com a concorrência também. E, portanto, como... Outro dia li que estávamos com 14 horas de telenovelas. Sim. Também li essa notícia. É, Muito mais virado para o entretenimento, até para a informação. E, portanto, aliás, houve uma tentativa de segmentação, de informação para um lado, de entretenimento para o outro. Não creio que venha a vingar esse projeto, porque as pessoas em geral carecem um pouco de acesso a não só entretenimento, diversão, de maior qualidade, mas também a terem a possibilidade de facilmente acederem a uma informação consistente. Exatamente, e na internet podem fazê-lo quando, como, onde quiserem. Sempre. Luís, para concluir esta nossa entrevista, concedo-lhe 2 minutos aqui para esta Câmara, onde pode passar a sua mensagem aos seus eleitores e aos cidadãos aqui de Sintra. É dizer aos cidadãos, às cidadãs de Sintra, que na verdade a Sintra com direitos é aquela que vale a pena e é aquela que cada vez mais devemos apostar em Sintra. Tivemos aqui uma alternância ao longo de muitos anos entre os mesmos partidos. Não creio que mereçam outra oportunidade. Agora é preciso dar a oportunidade realmente a quem ainda não pôs em prática e quer pô-lo em contacto direto com os cidadãos, as cidadãs, esse projeto. Por isso é que nós temos vindo a defender em todo o lado que atreve-te a mudar em Sintra. Esse é verdadeiramente um novo desígnio. Acho que pode ser alguma esperança nestes dias tão desencantados que vamos vivendo. E assim termina a entrevista a Luís Fazenda do Bloco de Esquerda, seguindo-se António Laires do MRPP. Muito obrigado. Pronto.